Olá, muito boa noite a todos. A partir de agora, as principais notícias do Legislativo goiano. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Thiago. E a gente vai repassar para vocês tudo o que aconteceu no dia de hoje, quarta-feira, 18 de setembro. O plenário aprova em primeira fase a database de servidores do Judiciário. Projetos sobre o registro biométrico de recém-nascidos e de pessoas desaparecidas são debatidos na Lego. E o presidente Lissauer vai a Brasília para a reunião sobre decisão do STF de inclusão de inativos nas contas de despesa de pessoal. Esses são os nossos destaques no Alego Notícias. E na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento de hoje foi aprovado um projeto que obriga a instalação de telas de proteção em janelas de hospitais. Confira na reportagem de Cid Ramos. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Carlos Cabral, determinou na reunião desta quarta-feira o apensamento de 2 projetos que tratam do impedimento por parte do Estado da apreensão, retenção ou remoção de veículos com documentação em atraso por período inferior a 2 anos, tanto nas cidades quanto nas rodovias estaduais. O deputado Carlos Cabral explicou que chamou à ordem os projetos dos deputados Alisson Lima e Henrique Arantes, porque os dois tratam do mesmo assunto. Durante a votação eu verifiquei que os 2 processos estavam apensados, porém, um processo do deputado Henrique Arantes, eu não tinha encontrado nele o parecer pelo apensamento a matéria do deputado Alisson Lima. Então, como o relatório do relator deputado Álvaro Guimarães extinguiu os 2 processos, eu tive por bem chamar o processo à ordem para tentar verificar o que está acontecendo, porque não tem como nós extinguirmos um outro processo por conexão ali estando apensado, sem ter uma decisão de apensamento naquele processo. Então eu pedi para distribuir o processo precedente, que era do deputado Henrique Arantes, para que a gente pudesse analisar. Fui até alertado em seguida aqui pelo Dr. Rafael, procurador da Casa, que havia uma decisão na CCJ sobre esse apensamento. Então, de toda forma, como eu já tinha determinado a distribuição para o deputado Hélio relatar o do deputado Henrique Arantes, isso poderá ser verificado e esse erro material corrigido para a gente não votar aqui uma matéria com um erro material que poderia ter prejudicado aqui a tramitação do processo. Nosso regimento prevê que 2 matérias que estejam tramitando sobre o mesmo tema, que uma deve ser apensada à outra e a precedência é a ordem de protocolo. Porém, agora os relatores terão a possibilidade de avaliar se permanece a precedência numérica ou a decisão que já foi tomada na CCJ de apensamento anterior a essa data. E em plenário foi aprovado o projeto da database do Poder Judiciário. Mais detalhes sobre a sessão de hoje com a repórter Bruna Mastrella. Sessão ordinária com pauta extensa. Ao todo, 58 projetos de lei foram apreciados, incluindo a aprovação em primeira fase de proposta que autoriza a database para servidores do Judiciário. No pequeno expediente, o deputado Virmondes Cruvinel defendeu o projeto da governadoria que autoriza a liberação de crédito suplementar de R$ 7.800.000 à Universidade Estadual de Goiás. A manutenção e garantia de fortalecimento da Universidade Estadual é um compromisso não só do nosso mandato, mas também da própria Assembleia Legislativa. Dessa maneira, o Governo do Estado, após a consulta à Procuradoria do Estado e também à Secretaria da Economia, encaminhou esses créditos suplementares no valor de R$ 7,8 bilhões para a manutenção da Universidade Estadual, tanto na parte aí de custeio, despesas, investimentos também que a Universidade precisa, e é lógico também resguardado a garantia de ter os 2% na condição, inclusive, de novos recursos para os próximos anos. Ainda no pequeno expediente, o deputado Alisson Lima voltou a falar sobre matéria de sua autoria, que desautoriza o governo a promover a concessão de 6 trechos de rodovias goianas, entre elas as GO 070 e 080. A matéria está apta à segunda votação e ele acredita que ela reúne apoio suficiente para ser aprovada. Eu particularmente acredito que sim, que dá para aprovarmos o projeto aqui na Assembleia Legislativa, só que isso depende de uma construção. Como se trata de um projeto muito complexo e que o governo está articulando para tentar derrubar esse projeto de lei de minha autoria, então eu preciso conversar realmente individualmente com cada deputado. E nós queremos colocar aqui, pedir para a presidência colocar em pauta o projeto quando tivermos segurança de que ele vai ser aprovado. Na ordem do dia, foi aprovado em definitivo proposta que obriga bancos e instituições financeiras a instalarem câmeras de segurança nas proximidades de seus estabelecimentos. Ela se tornou, as agências, um lugar sensível para a segurança pública.
E os bancos acumulam uma série de lucros infinitos, né? São de todas as instituições, de todos os ramos da economia, os bancos são os que acumulam o maior volume de lucros. Então eles têm que arcar também um pouco com a segurança do cliente. O projeto, o deputado Eduardo Prado quer instituir o selo Empresa Amiga do Consumidor. Está tramitando na casa um projeto do deputado delegado Eduardo Prado, que garante o selo Empresa Amiga do Consumidor para os estabelecimentos que ficarem 1 ano sem reclamações no PROCON. De acordo com o deputado, essa iniciativa garante mais direitos aos consumidores. Na verdade, é para valorizar as empresas que tratam o consumidor com respeito, que não tem qualquer tipo de ocorrência durante 1 ano junto ao PROCON Goiás. E aí, essa situação toda, o que nós vamos fazer? Nós vamos valorizar essas empresas. Eles vão representar junto ao PROCON e também há uma comissão que será feita com o superintendente do PROCON, colocamos um membro do titular da Comissão de Direito do Consumidor da Assembleia, o presidente, o vice-presidente e 2 indicados pelo governador, para que essa comissão, após o requerimento da análise dos requisitos, dê esse selo. A empresa vai colocar esse selo no seu comércio, enfim, mostrando que é uma empresa que protege e respeita o consumidor do estado de Goiás. O deputado Coronel Adailton disse em entrevista que os relatórios sobre a CPI das universidades está sendo entregue em Brasília. Já encaminhamos na semana passada ao Ministério Público Estadual, na Procuradoria-Geral do Ministério Público, a doutora Laura nos recebeu. Aqui no Ministério Público Federal também foi entregue. Hoje o deputado Thales Barreto, que foi o relator dessa comissão parlamentar de inquérito, está em Brasília, encaminhando ao presidente da Comissão de Educação do Congresso Nacional. Neste campo, nossa visão é que o Congresso possa estabelecer e abrir uma CPI também com esse tema em nível federal, já que a fiscalização, a supervisão é determinada ao MEC, ao Ministério da Educação e Cultura. Então, sendo em nível federal, nós acreditamos que a abrangência será melhor e que obterá mais resultados. Não que a nossa foi inócua, a nossa obteve vários resultados muito positivos, mas no âmbito do estado de Goiás. Nós tivemos a primeira CPI com este tema no estado do Pernambuco, a segunda foi aqui em Goiás, mas não adianta ficar cada estado fazendo a sua. Nós entendemos que, havendo uma em nível federal, pegando parte da investigação que nós já fizemos aqui, que foi feita em Pernambuco, e também ampliando a investigação no campo federal, com certeza os resultados serão melhores. O deputado Thales Barreto também entregará uma via do nosso relatório final da CPI das universidades no Ministério da Educação e Cultura, onde é o órgão responsável pela supervisão e pela fiscalização do funcionamento das instituições de ensino superior no Brasil. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Fernanda, lembrando que vem aí a nova TV Alego. A TV Alego está passando por um processo de expansão e adaptação, com novos cenários, programas e equipamentos. Na nova TV Alego, o cidadão tem abertura e participação garantida. É o poder legislativo cada vez mais perto da sociedade. Equipes cobrindo em tempo real todos os acontecimentos dentro e fora aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Saúde, cultura, educação, segurança pública. Esses e outros assuntos você acompanha na nossa nova programação. Não importa como e nem onde, nós vamos apurar, contextualizar e trazer informações para vocês que nos assistem na nova TV Alego. Aqui do plenário Getulino Latiag, os bastidores de todas as votações de matérias que mexem e interferem no seu dia a dia. Nas ruas nós vamos ouvir as demandas da população e dar voz ao cidadão. Nossas equipes de produtores, técnicos, cinegrafistas, editores e repórteres trabalham para levar a você uma programação de qualidade. Mostrando o trabalho dos deputados e valorizando o compromisso desta Casa de Leis com o povo goiano. Em setembro, você assiste uma nova TV Alego. Vem, a casa é sua! Muito bem, estamos de volta com o Alego News. Fernanda? Tiago, e hoje à tarde o coronel Adailton também comentou a respeito de um projeto sancionado
pelo governo do estado de Goiás. Confira. Foi um requerimento apresentado aqui na casa pelo deputado Major Araújo e por mim, subscrito por 32 deputados desta casa, e agora, acatada a nossa sugestão pelo governador Ronaldo Caiado, autorizou que o comandante-geral da Polícia Militar, através da Secretaria de Estado da Educação, aumentasse um percentual de 30% nas promoções das praças da Polícia Militar, que ocorrerá agora, no próximo dia 21. Bom, e uma audiência pública realizada ontem aqui na Alego discutiu a educação de jovens e adultos. A deputada Adriana Costa, do PT, realizou uma audiência pública nesta terça-feira para debater com profissionais da educação a modalidade EJA, que tem como objetivo permitir que pessoas adultas que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola na idade convencional possam retomar seus estudos e recuperar o tempo perdido. A deputada explicou que algumas decisões do governo do estado podem acabar com o EJA. Esse serviço ele está em risco de ser extinto no nosso estado. Estão sendo propostas modificações que, a nosso ver, e ao ver das pessoas que trabalham com isso, na prática, poderá extingui-lo. Então, nós, com essa preocupação, estamos debatendo essa questão para encontrar caminhos de, na verdade, valorizar e fortalecer esse trabalho. Márcia Pereira Melo, membro da Associação do Fórum Goiano de EJA, falou da importância do programa e se disse preocupada com a possibilidade de ele acabar em Goiás. Hoje nós estamos no estado de Goiás com mais de 2 milhões de pessoas acima de 15 anos fora da escola, precisando terminar os seus estudos. E a proposta que a Secretaria traz de transformar todas as matrículas de EJA em educação à distância, ela vai dificultar ainda mais o acesso dessas pessoas. A audiência pública contou com a presença de dezenas de profissionais da educação e de pessoas que conseguiram estudar através do EJA e que rejeitam a possibilidade do fim do programa. E o deputado Carlos Cabral promoveu hoje uma audiência pública a respeito de 2 projetos de lei, entre eles o que trata de pessoas desaparecidas no estado de Goiás. Com o objetivo de ajudar na localização de pessoas desaparecidas em Goiás, representantes da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Ministério Público e lideranças se reuniram para debater e aprimorar 2 matérias de autoria do deputado Carlos Cabral, que estão em tramitação na casa. A primeira aborda o aperfeiçoamento de busca e localização de pessoas desaparecidas no estado. Já a segunda trata do registro de dados biométricos para recém-nascidos. Segundo informações do Ministério Público, são registradas todos os anos cerca de 3.500 pessoas desaparecidas no estado de Goiás. No projeto 1191 de 2019, o relator retira do texto original questões essenciais que devem ser retomadas, como a previsão de coleta de impressões digitais por especialistas antes do sepultamento de cadáveres. As matérias já tramitam aqui na Assembleia, são textos que foram construídos aqui ouvindo a Secretaria de Segurança Pública, os institutos de identificação, e que na tramitação tiveram alterações pelos relatores. Algumas delas, inclusive, desnaturaram o objetivo e o propósito inicial do projeto, e a gente chamou aqui todos os envolvidos da área da segurança, Instituto de Identificação, IML, as Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, enfim, todos os atores que fazem parte do processo de identificação de pessoas, principalmente das pessoas desaparecidas, que trouxeram sugestões para melhorar o texto e também sugestões para voltar a alguns aspectos do texto originário que atendiam mais a proposta do projeto de lei. Então, a gente, ouvindo o corpo técnico, ouvindo quem está no dia a dia dessas questões, nós vamos levar essas propostas ao deputado Humberto Teófilo, que se comprometeu a fazer uma emenda no plenário, tentando voltar os textos anteriormente apresentados e adequar a redação para uma efetiva prestação do Estado nesse serviço. Para a gestora operacional do Programa de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas do MP Goiás, Kérima Ferreira, os projetos vão contribuir de forma efetiva na localização de pessoas desaparecidas no estado. Hoje, as famílias que têm pessoas desaparecidas, elas têm um desamparo, às vezes, do Estado com relação aos casos, porque o desaparecimento no Brasil, ele não é um crime. O maior de idade, ele pode desaparecer, ele pode sair de casa e isso não é crime e é tratado, é uma ocorrência registrada,
mas não é crime. Então, muitas vezes, devido à demanda grande da Polícia Civil, ocorre que, às vezes, deixar de lado. Então, trazer à mesa essa discussão é muito importante, porque a gente vê famílias que sofrem com o desaparecimento que não conseguem fechar um ciclo. Aquele ciclo da vida, né? Que tem nascer, crescer e morrer, e ele enterrar aquele ente querido. Então, muitas vezes, ele vive aquele luto diariamente. Bom, e o repórter Cid Ramos traz agora uma entrevista com o presidente da casa, Lissauer Vieira, onde o presidente fala que vai a Brasília para discutir uma decisão do STF sobre a folha de servidores aqui no estado. Cid Ramos. Os poderes executivo, legislativo e judiciário vão se reunir na próxima segunda-feira para discutir a determinação do Supremo Tribunal Federal, que determina que gastos com imposto de renda e com aposentados e pensionistas sejam incluídos no cálculo das despesas com o pessoal do Estado. O presidente da Assembleia, o deputado Lissauer Vieira, vai participar dessa reunião. Com que expectativa, presidente? Nós já estamos reunidos e conversando com todos os poderes para podermos buscar um entendimento e até mesmo ganhar um tempo para poder fazer todos esses ajustes. Nenhum dos poderes, nem o Executivo, nem o Legislativo, nem o Judiciário, Ministério Público e outros órgãos auxiliares é contra qualquer decisão do Supremo. Agora, nós não podemos ser pegos de surpresa e ter que fazer ajustes de uma hora para outra. Então, a nossa intenção é poder conversar lá no Supremo, com os ministros, poder dialogar entre nós para entrar com embargos e para poder ganhar um tempo e até mesmo ganhar um prazo aí que seja de 4 ou 5 anos para nós podermos nos adequar. Eu acho que não é justo com a população do Estado de Goiás, que vai perder serviços essenciais para a população, e também com os servidores públicos serem pegos de surpresa, e nós, como gestores, que temos que ter a responsabilidade de poder cumprir com as obrigações. E essas obrigações nós iremos cumprir na íntegra. Porém, nós precisamos de um prazo para poder resolver esse problema. Se essa determinação for mantida, presidente, há risco de demissão de pessoal, tanto nos 3 poderes? Em todos os poderes e órgãos, não é só na Assembleia Legislativa, ou só no Poder Judiciário, ou só no Executivo. A situação é muito preocupante, porque tem que demitir muitos servidores. São mais de 1 bilhão e 200 milhões por ano que tem que cortar em todos os órgãos. Isso prejudica serviços essenciais para a nossa população. Isso traz dificuldades de gestão para o governo do Estado, para a Assembleia Legislativa, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público e todos os outros órgãos. Então, nós precisamos tratar isso com muita seriedade e tentar conduzir de uma forma que nós trouxemos uma solução lá de Brasília. E o Alego News termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, Fernanda. Boa noite. É bom lembrar, Fernanda e amigos aqui da TV Alego, que a nova TV está chegando aí, né? Dia 24 de setembro. Nós voltamos amanhã. Um forte abraço e até lá.